Ok, meus amigos, vamos lá, vamos voltar. Falávamos aqui então da regra relacionada à competência territorial. Nós dissemos que a grande regra, então, é no sentido de que a gente vai ter a competência territorial fixada pelo lugar do resultado, é artigo 70 do CPP. Vimos que temos exceções, né, na lei de juizados é a teoria da atividade, não a teoria do resultado. Havendo crime à distância, ou seja, abrangendo mais de um país, a gente fala em crime no princípio da ubiquidade. E vimos também que a própria jurisprudência tem abrandado a regra da teoria do resultado naquelas situações em que a produção da prova seria muito difícil se a gente a aplicasse, né, como no caso do tribunal do júri, inúmeros precedentes do STJ nesse sentido. Mas eu encerrava o bloco anterior salientando que a gente tem a regra do artigo 70, regra da teoria do resultado, mas nós temos algumas exceções ao artigo 70, né? Nós temos algumas exceções porque tem situações em que a gente, por exemplo, não tem resultado, porque o crime é tentado. A gente tem situações em que o local do resultado não pode ser identificado. A gente tem situações nas quais o resultado ocorre na divisa entre a circunscrição de mais de uma comarca. A gente tem situações nas quais o resultado perpassou mais de uma comarca. Né? Então, temos várias regras aqui que estão nos parágrafos do artigo 70 e também nos artigos 71 e 72. E no 73 a gente ainda tem uma regra bem específica que vale só para crimes de ação penal de iniciativa privada. É o que a gente vai ver agora. Volte comigo aqui para a tela. Olha só, eu já começo então trazendo a grande regra que a gente já mencionou, que é a regra do artigo 70, que diz então aí, caput, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, veja que só aqui pelo caput a gente já traz aquela primeira exceção, né? Porque, assim, quando eu falava das exceções possíveis, eu indagava aqui, eu suscitava algumas hipóteses, e uma das hipóteses era justamente essa, em que a gente não teria a consumação, a gente não teria o resultado. Né? Se o local a competência territorial do local do resultado, e o que acontece nas hipóteses em que a gente não tem resultado? Hipóteses, por exemplo, em que o crime é tentado. Aqui o próprio caput já respondeu. Quando o crime é tentado, o local do crime ou melhor, a competência territorial é a competência do último ato de execução. E isto porque a gente precisa lembrar que no crime tentado, o sujeito inicia os atos de execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Então ali eu não tenho execução, ou melhor, eu não tenho consumação, mas eu tenho a execução. Então o local do crime será, a competência territorial será o local ali do último ato de execução. É isso que vai definir a competência territorial, portanto. Tá? Volte comigo aqui para a tela. Então isso, eu repito, definiria a competência territorial no crime tentado. Aí, seguindo aqui, o parágrafo 1º diz assim: se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Veja como é interessante, veja como isso aqui deve ser interpretado em conjunto lá com o Código Penal quando fala na teoria da ubiquidade. Eu até comentei isso aqui no bloco anterior, quando a gente falava da teoria da ubiquidade, eu dizia assim, olha, o Código Penal trata, né, da teoria da ubiquidade no artigo 6º ao tratar do tema lugar do crime. E eu mencionava, não é pretensão do Código Penal trazer regra de competência. Regra de competência não é com o Código Penal, é com o Código de Processo Penal. O Código Penal não cabe ali, eu repito, trazer regra de competência, e sim ao Código de Processo Penal. Então, quando o Código Penal traz a teoria da ubiquidade no artigo 6º, ali, meus amigos, a gente não tem a definição de competência. Ali apenas está sendo dito que, quando eu tenho mais de um país, o lugar do crime é tanto o Brasil quanto o outro país. Só que no Brasil, qual vai ser a competência territorial? Isso não cabe ao Código Penal definir. Isso é a definição do Código de Processo Penal. O Código Penal define o lugar do crime, mas quem define a competência para o processo, para processar e julgar, é o CPP. E é isso que esse parágrafo aqui do artigo 70 está dizendo. Quer dizer, ele está trazendo uma hipótese de um crime à distância,
ou seja, crime que envolve mais de um país, crime em que a execução começa no Brasil, mas a consumação se dá fora do Brasil. E a gente poderia citar exatamente aquele exemplo clássico da carta-bomba, do sujeito que manda uma bomba aqui do Brasil lá para a Argentina. Mas a gente poderia também citar um crime cibernético do sujeito que está aqui no Brasil e ele consegue acessar a conta de uma outra pessoa na Argentina para retirar dinheiro. Quer dizer, em todos esses exemplos eu estou falando de crime à distância e, portanto, o lugar do crime, de acordo com o Código Penal, é tanto o Brasil quanto a Argentina. Mas no Brasil, o lugar do crime é o Brasil, mas no Brasil a competência territorial é de que local? Volte comigo para a tela, é sobre isso que esse parágrafo primeiro está trazendo, né? É sobre isso que ele está tratando. Então, quando se diz assim, se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Então, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, né, um sujeito manda uma carta-bomba do Brasil para a Argentina, então o lugar do crime é tanto o Brasil quanto a Argentina, mas então poderia ser processado tanto no Brasil quanto na Argentina, mas no Brasil o processo será onde? Será no local em que ele realizou o último ato de execução. Quer dizer, se ele enviou a bomba, então será do lugar do Brasil em que ele enviou a bomba. Então, foi um sujeito que mandou uma carta-bomba ali de São Paulo para Buenos Aires. Então, local do crime, Brasil e Argentina, e no Brasil a competência territorial é da Justiça de São Paulo. Tá? Então é sobre isso que nós estamos falando aqui, meus amigos, neste parágrafo primeiro, portanto. Tá? Bom, avançando aqui, meus amigos, né? Avançando aqui. E a competência territorial aqui, claro que nada tem a ver com a definição da competência material em razão da matéria. Saber se é justiça estadual, se é justiça federal, aqui não é com CPP, aqui é com a Constituição. Lembra que a Constituição tratou dessa hipótese no artigo 109, inciso 5, quando fala da possibilidade de competência da Justiça Federal, nesses casos em que eu tenho crime previsto em tratado ou convenção internacional e que haja internacionalidade na conduta. Ou seja, crime se iniciou no Brasil e vai se encerrar no exterior, ou vice-versa, né? Ou reciprocamente. Tá? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Então aqui a gente está vendo essa hipótese de crime à distância, em que a execução ocorre no Brasil e o resultado no exterior. Só que vê agora o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz assim: quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Ou seja, meus amigos, agora no parágrafo 2º, está falando do contrário. Está falando da hipótese em que o ato de execução ocorre fora do território brasileiro, mas o resultado ocorre no Brasil. Tá? Então agora a gente já não está falando de um sujeito que do Brasil manda uma carta-bomba para a Argentina. Agora a gente está falando de alguém que da Argentina manda uma carta-bomba para o Brasil. Alguém que da Argentina acessa a conta de alguém aqui no Brasil, a conta bancária, para tirar dinheiro. Quer dizer, eu estou falando agora de crimes em que eu tenho uma execução fora do Brasil e o resultado no Brasil. E veja que o parágrafo 2º diz: o resultado se produziu ou devia se produzir. Porque pode ser que seja um crime tentado, né? Então, mandou a carta-bomba, mas ela não explodiu. Quer dizer, ela não produziu resultado no Brasil, mas devia produzir resultado no Brasil. Né? Então, nesses casos, né, ou seja, o caso em que a execução se dá em outro país, ou seja, ação ou omissão em outro país, e o resultado no Brasil, né, o resultado ocorreu ou devia ter ocorrido no Brasil, o que é que diz o parágrafo 2º? Nesse caso, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir o resultado. Então, meus amigos, se é uma situação em que a conduta ocorre em outro lugar, né, a ação ou omissão em outro lugar, e o resultado no Brasil, ainda que parcialmente, ou que devia ocorrer no Brasil, então aí, meus amigos, a gente vai ter essa competência territorial também, e uma competência territorial definida aqui, efetivamente, pelo lugar em que ocorre o resultado no Brasil. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. Olha lá, e o parágrafo 3º diz assim: quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições,
jurisdições aqui, leia entre duas ou mais competências, né? Que competência é o limite de jurisdição. O Código utilizou aqui a expressão jurisdição, mas a doutrina chama atenção para o fato de que jurisdição é nacional, jurisdição seria do Brasil inteiro. Então aqui seria mais correto falar em competência, né? Em duas ou mais competências, duas ou mais limitações de jurisdição. Só que claro que pode cair na sua prova assim, literalmente, então lembra que é assim que está no código. Então, quando incerta o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então vamos por partes, meus amigos. O que é que a gente tem aqui? Olha bem. Então, o que é que nós temos aqui? O que nós temos, então, é, primeiro, né, o limite territorial entre duas ou mais jurisdições quando é incerto. Ou seja, nós temos ali um crime que ocorreu, né, uma pessoa matou a outra ou bateu na outra, enfim, um crime que ocorreu ali em um local que é divisa entre duas cidades e cada uma dessas cidades é sede de uma comarca diferente. Então, ocorreu ali na divisa. Só que os limites não são muito bem definidos. Existem situações que são assim, existem situações em que os municípios não conseguem chegar a um acordo em relação aos limites territoriais. Inclusive, tem muitos moradores que sofrem com isso, porque tem moradores que não sabem ali se aquele local em que reside se pertence ao município A ou ao município B, inclusive sofrem até com bitributação. Às vezes os dois municípios querem cobrar IPTU do mesmo local, aí a pessoa precisa judicializar. Então tem muitos lugares em que a gente não tem limite muito bem definido ali do município, tá? E os municípios disputam aquela região. Então, e o que acontece em uma situação como essa? Você sabe exatamente que o crime foi aqui, só que você não consegue dizer se o aqui é a comarca A ou a comarca B. Essa é a primeira situação trazida aqui pelo parágrafo 3º do artigo 70. A outra situação trazida pelo parágrafo 3º, veja, essa primeira situação é o começo do parágrafo, quando ele diz assim, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, né? Quer dizer, essa situação em que eu estou dizendo, né? A gente não sabe exatamente qual é, se ali aquele local é a comarca A ou a comarca B, né? O limite ali das duas jurisdições não está bem definido, tá? Aí volte comigo para a tela, aí prosseguindo, aí o parágrafo 3º diz assim, ou quando incerta a jurisdição, por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições. Veja que aí agora é diferente. Agora, não é que a gente não sabe, a gente não sabe se ali, aquele local específico é a comarca A ou B. Agora a questão não é essa. Agora a questão é a seguinte, meus amigos. Agora a questão é que ali está o limite certo, preciso, entre a comarca A e a comarca B, só que você não consegue definir se o local do crime foi do lado de lá ou do lado de cá. A perícia não consegue dizer com precisão, foi aqui. A perícia consegue dizer, olha, foi nesse raio aqui de 10 metros. Foi nesse raio aqui de 10 metros. A vítima caiu aqui, mas ela não foi atingida aqui. Ela foi atingida em algum local aqui nesse raio de 10 metros. Só que naquele raio de 10 metros você tem a comarca A e a comarca B. Ou seja, se no começo do parágrafo você tinha um lugar certo, mas você não sabia se ali era a comarca A ou a comarca B, porque o limite da divisa não era preciso, agora é diferente. Agora o limite da divisa é muito preciso. Você sabe exatamente até onde vai a comarca A e começa a comarca B. Só que a perícia não consegue dizer exatamente qual foi o local do crime. Tá? Qualquer das duas situações, seja na primeira situação em que você define qual é o local do crime, só que a divisa não é muito precisa e você não sabe dizer qual é o município, ou seja, na segunda hipótese em que você tem a divisa muito precisa entre a comarca A e a comarca B, mas você não consegue dizer onde o crime ocorreu. Em qualquer das duas hipóteses, volte comigo para a tela, a solução é a mesma. O código diz, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Em qualquer das duas hipóteses, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Significa dizer o seguinte, em qualquer desses exemplos que eu trouxe, a competência territorial é da comarca A ou da comarca B? É pela prevenção. E como é que se dá a prevenção? A prevenção se dá pelo juízo que primeiro tomou conhecimento do feito. O juízo que primeiro tomou conhecimento do feito. Ou seja, se o promotor da comarca A
oferecer denúncia e o juiz da comarca A tomou conhecimento daquela denúncia, pronto, é o juízo prevento e o processo vai ser ali na comarca A. Mas se foi a comarca B em que isso aconteceu, então a competência será do juiz da comarca B. Tá? Então é o juízo que primeiro tomou conhecimento do feito. E isso vale inclusive para os atos praticados na fase de investigação. Se na investigação é o promotor da comarca A que pede uma interceptação telefônica, que pede uma prisão preventiva, que pede uma busca e apreensão, então o juízo que primeiro tomar conhecimento do feito, ainda que na fase de investigação, é o juízo prevento. Só quero chamar a sua atenção para o fato de que essa definição de competência não se aplica para a hipótese em que o juízo que primeiro tomou conhecimento do feito é o juízo plantonista. Né? O plantão não define prevenção, não define juízo prevento. Então vamos imaginar que ali é uma região de algumas comarcas e que o Tribunal de Justiça estabelece um rodízio entre os juízos, né, para o plantão. Ou seja, é uma região ali de 5 comarcas e no final de semana o juízo plantonista é o da comarca A, no outro da comarca B, no outro da comarca C, no outro da comarca D. Enfim, então há um rodízio ali entre os juízos plantonistas. Aí vamos imaginar que ali a discussão é saber se o crime foi na comarca A ou na comarca B. E aí o crime ocorre exatamente durante o plantão do juiz da comarca A. E aí o crime ocorreu durante o plantão e o juiz da comarca A vai fazer audiência de custódia. Veja, o fato de ser o juiz o plantonista fazendo audiência de custódia, isso não faz com que a gente tenha, meus amigos, a prevenção daquele juízo plantonista. Se fosse uma audiência de custódia no expediente ordinário, a gente falaria na prevenção, mas no juízo plantonista, não. Tá? Então, juízo prevento é o juízo que primeiro tomou conhecimento do feito e, evidentemente, meus amigos, não se aplica ao juízo plantonista. Lembre que prevenção é uma técnica de definição de competência territorial. E justamente por isso, a inobservância das regras de prevenção vão dar ensejo à nulidade relativa, nesse sentido, inclusive, entendimento simulado do Supremo Tribunal Federal. Nós teremos aqui uma nulidade relativa quando a gente falar em inobservância de regras de prevenção. É fácil a gente entender o porquê. É porque estamos falando de competência territorial. Então, o juízo prevento é da comarca A, que tomou conhecimento do feito ali na fase de investigação. Só que o promotor da comarca B ofereceu a denúncia primeiro e o processo transcorreu na comarca B. Tá, deixou de observar a regra de prevenção, porque o juízo prevento era da outra comarca. Só que regra de prevenção é uma técnica de definição de competência territorial e deixar de observar a regra de prevenção não tem problema nenhum. Quer dizer, né, não é que não tenha problema nenhum, é que haverá perpetuatio jurisdicionis. Quer dizer, se não for suscitado oportunamente, aquele juízo que era territorialmente incompetente, ele passa a ser o juízo territorialmente competente. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Então, essas as regras que a gente tem aqui no parágrafo 3º do artigo 70. Mas segue ainda comigo, veja comigo aqui a regra do artigo 71, que diz assim: tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de 2 ou mais jurisdições, que a gente sabe que seria 2 ou mais competências, né? A competência afirmar-se-á pela prevenção, quer dizer, também pela prevenção, né? Então, sendo infração continuada, meus amigos, ou permanente, que passou por mais de uma comarca, então a competência também será firmada pela prevenção. Então vamos lá. O que é infração continuada? O que é infração permanente? Esses são conceitos lá do direito penal que a gente vai precisar rememorar aqui brevemente. Aliás, curiosamente, crime continuado lá no Código Penal está no artigo 71. Curiosamente, porque aqui essa regra, né, do crime continuado e crime permanente é do artigo 71 do CPP. E o artigo 71 do CP é o que define crime continuado. Dizendo que no crime continuado, eu tenho mais de um crime da mesma espécie praticado nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças. Tá? Então, tenho ali um crime, né, praticado ali nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças. Esse é o crime continuado. Aí, no crime continuado, então, eu tenho mais de um crime, mas
com essas características, né, mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças. E aí, nesse caso, por uma ficção jurídica, os crimes subsequentes são tidos como continuação do primeiro crime. Por uma ficção jurídica, eu repito. E aí, o que é que o artigo 71 do CPP está dizendo? Que se esse crime continuado se der em mais de um município, mais de uma comarca, mais de um território, então a definição da competência será pela prevenção. É curioso, porque a gente tem alguns precedentes do STJ dizendo que não se aplicaria crime continuado quando a continuação se desse em mais de um município, porque para o STJ não observaria a regra de ser crimes nas mesmas situações de lugar. Só que outros precedentes, todavia, dizem que não, que se for ali na mesma região, ainda que não seja no mesmo município, mas na mesma região, a gente poderia falar em crime continuado, tá? Então, imagine o sujeito que vai praticar estelionato na comarca A e na comarca B. Então, ele pratica o mesmo golpe, né? Sei lá, o golpe do bilhete premiado. Então, ele pratica o mesmo golpe, só que ele pratica o golpe ali na comarca A e depois ele vai enganar outras pessoas na comarca B. Então, nesse caso, é crime da mesma espécie, porque são dois estelionatos, praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, vamos imaginar em um final de semana, na mesma circunstância de lugar, né? Vamos imaginar ali na mesma região, com marcas contíguas, e com o mesmo modus operandi, o mesmo modo de execução. Então, eu tenho um crime continuado abrangendo mais de uma comarca. Então, o crime será na comarca A ou na comarca B? Veja, aqui o artigo 71 diz, firma-se a competência territorial pela prevenção. Tá? Ou seja, as mesmas considerações que a gente já fez em relação ao artigo 70, parágrafo 3º. A mesma coisa se diga aqui, meus amigos, quando a gente tem infração permanente. A diferença é que no crime continuado eu tenho vários crimes, ou melhor, eu tenho 2 ou mais crimes, que por uma ficção jurídica é considerado como um crime só. Só que no crime permanente é realmente um crime só, é só uma conduta. Só que é uma conduta que se protrai no tempo. O exemplo clássico é do artigo 148 do Código Penal, que é o crime de sequestro de cárcere privado. É um crime só, mas que eu posso manter a pessoa em cárcere por minutos, horas, dias, meses, anos, né? Então é um crime só, uma conduta só que se protrai no tempo. Tudo bem. Só que veja que ela se protrai no tempo, mas ela também pode se estender no espaço. Imagine você, por exemplo, uma pessoa que sequestra outra, sequestrar é privar de liberdade, e ela sai daqui de Salvador, amarra a pessoa, a vítima no carro, deixa a vítima toda amarrada, coloca no banco de trás do carro, e o criminoso sai daqui de Salvador e vai até o município de Feira de Santana. Estou citando o exemplo aqui da Bahia, porque é a região que eu conheço, evidentemente. Mas só para lhe dizer o seguinte, Feira de Santana, que é a maior cidade do interior da Bahia, fica a pouco mais de 100 km, 110 km aproximadamente. Né? Para o sujeito sair de Salvador e chegar em Feira de Santana, ele passa por várias outras comarcas. Então o sujeito sai de Salvador, ele passa por Simões Filho, passa por Candeias, ele passa por Amélia Rodrigues. Antes de Amélia Rodrigues tem Terra Nova, né? Tem vários municípios com várias comarcas diferentes. Então, percebam, meus amigos, que é um crime só, crime permanente, que se protrai no tempo, mas ele se estende por várias comarcas. Ele saiu de Salvador e passou em Feira. Ele saiu de Salvador e chegou em Feira. Só que o crime não ocorreu apenas em Salvador e Feira de Santana. O crime ocorreu em todas essas outras comarcas por onde ele passou. E quem julga esse crime? Volte comigo aqui para a tela. A definição se dá por prevenção. Ah, mas por Simões Filho foi só de passagem. Ele só passou ali pela BR, nem entrou na cidade. Mas pode o processo se dar em Simões Filho? Pode. Por quê? Porque o crime também ocorreu em Simões Filho. E aí a prevenção, o critério de prevenção, é por todas as comarcas por onde o crime ocorreu. E aí, eu repito, o critério de prevenção, ou seja, o juízo que primeiro tomar conhecimento do feito. Tá? Então, quer seja crime continuado, quer seja crime permanente, havendo ali mais de uma localidade, a definição da competência se dá por prevenção. E lembre mais uma vez que é um critério de definição de competência territorial. Sua inobservância, portanto, dará ensejo a uma incompetência de caráter relativo e, portanto, uma nulidade também relativa. Só para a gente fechar esse bloco, volte comigo aqui para a tela, olha só. Vou avançar aqui para a gente falar rapidamente do artigo 72. O artigo 72 ele tem uma regra no seu caput que diz assim: não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.
Veja que aqui é o chamado critério subsidiário. Então, não sendo conhecido o lugar da infração, pode acontecer, não se sabe onde ocorreu o crime, né? Foi encontrado o corpo, a perícia consegue comprovar de forma cabal que o crime não ocorreu naquele local, que só foi levado até aquele local para a desova, mas você não sabe exatamente qual é o lugar do crime, o lugar da infração. Claro que sendo crime doloso contra a vida, a gente já tem a regra lá do STJ, que diz que seria o lugar da ação criminosa, só que aqui eu estou falando de um exemplo que você não sabe onde é a ação criminosa, onde é o resultado criminoso, né? Você não sabe o lugar da infração. Aí veja que o CPP vem e diz, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Domicílio ou residência. A gente sabe que para o direito civil, domicílio é a residência com ânimo definitivo, então será o domicílio ou a residência, quer dizer, a residência com ou sem ânimo definitivo. Parágrafo 1º vem e diz assim, se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Então, mais uma vez, o critério da prevenção, sobre o qual a gente já falou, entra em cena. E o parágrafo 2º diz, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Isso é extremamente curioso, o parágrafo 2º utilizar essa expressão, porque isso é prevenção. Eu já vi isso ser cobrado em prova de concurso, né? A questão de dizer que não era prevenção, era o local em que o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Isso é mais uma impropriedade técnica do CPP, porque o juízo que primeiro toma conhecimento do fato, inclusive na fase de investigação, se torna o juízo prevento. Né? Mas veja que aqui o parágrafo 2º utilizou essa expressão, juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Tá? Primeiro que a prevenção não é do juiz, é do juízo, né? Do órgão judiciário e não da pessoa física do juiz. Mas, enfim, é assim que está na nossa lei, então cuidado com as questões objetivas que cobrem literalidade legislativa. O prazo desse bloco se esgotou, daqui a pouquinho eu volto fechando o artigo 72, trazendo o artigo 73, que traz uma regra bem específica da ação penal de iniciativa privada, e falando, meus amigos, da questão da conexão e continência a partir do artigo 76. A gente já volta, vamos lá.